Aleluia! Glória a Deus. Irmã Rafaela. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui com vocês. Mas esta noite, que é a nossa última oportunidade nessa festividade, onde recebemos já tantas coisas boas da parte de Deus, eu gostaria, primeiramente, de fazer os meus agradecimentos, louvar ao meu bom Deus por esta oportunidade, por este privilégio que Ele me concedeu de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que foi a mão do Senhor quem fez isto. Não foi outra coisa senão a mão do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alcides, que tão bem nos recebeu, nos tratou muito bem. Deus abençoe o servo do Senhor. Deus abençoe a UFADPEM. Deus abençoe vocês, irmã. Preserve vocês nessa graça, nessa força, com uma convicção de que há uma recompensa para o vosso trabalho. Deus abençoe as irmãs que nos serviram bem, as que foram buscar no hotel, que foram, me levaram, me trouxeram para cá para o culto. Deus abençoe a todas. Deus abençoe as irmãs da cozinha, do apoio, porque há um bastidor em todo o congresso. Essas irmãs não param. Quando o culto acaba, a gente vai embora, mas elas continuam limpando, arrumando, organizando, para que tudo termine com ordem e decência. Então, que Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus. Eu fui sabedora que esta noite a nossa irmã Alexandra, ela está completando mais uma primavera. Deus abençoe a serva do Senhor. Eu gostaria de homenageá-la com uma reflexão em comunhão com as minhas irmãs, em concordância com algumas, e gostaria de ler aqui uma reflexão em homenagem à irmã Alessandra, que é a esposa do nosso pastor. Olha isso: acompanhando o esposo em suas lideranças, aqui, ali, além, onde Deus quer. A esposa do pastor é uma mulher forte, o verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa não é fácil, quanto mais ser esposa do pastor. Ele, em seu ministério, o que seria sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta, vive espalhando entre os crentes a esperança, tem mãos para servir, serve contente, é uma heroína do lar que não se cansa, é uma mulher como tantas outras crentes no Senhor, ama, sofre, suporta, age e reage, é rainha como Esté, dotada de beleza e sabedoria. No lar é como Débora, levanta para ser a mãe de sua família, protege os seus filhos como Joquebede, possui o temor de Deus como as parteiras hebreias, uma mulher com humildade, insistência e fé como a mulher cananeia, é como Raabe, não esconde a sua fé, é generosa como a pobre viúva, perseverante como Ana, paciente como Isabel, mulher que tem o bom entendimento como Abigail, que toca a orla do manto de Jesus, esperando o milagre. Ela é obediente como a viúva de Sarepta, tem a firmeza e o respeito de Sara, a fidelidade da virtuosa Ruth, é forte, decidida e bem-aventurada como Maria, mas ela é especial porque tem um chamado igual ao de Raquel, que deixou de pastorear as ovelhas de seu pai para casar-se com um pastor das ovelhas do Senhor, para viver ao seu lado no campo todos os dias,
para amar e ser amada, para bendizer e ser bendita entre as mulheres. Como Raquel, tem bons e maus momentos, fraquezas e limitações, necessitando muito de amor, compreensão, paciência e oração, para que a cada dia possa crescer mais e mais, sendo esposa de pastor. Você diz amém por isto? Antes também, para não ficar em minhas palavras, gostaria de deixar para sua meditação, irmã Alessandra, Provérbios, capítulo de número 31, e o verso 28, 29 e o 30, que diz: levantam-se seus filhos e a chamam bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não é do nosso costume, porque somos assembleianos, mas você pode aplaudir a Deus pela serva do Senhor, em forma de homenagem. As meninas têm um presente para ela também. A senhora pode ficar de pé para receber. Lá no Pernambuco, irmão, quando a gente quer homenagear, a gente fala assim: Deus te abençoe, e faz um coraçãozinho com as mãos. Vamos ver se dá certo aqui, tá? Você vai dizer, ó, estender, primeiro estende a mão para ela, aí você vai dizer assim: irmã Alessandra. Não, irmã, foi muito fraco, que vergonha. Vou te dar uma oportunidade, porque a serva dos... Olha aí, ó, gostei da atitude das irmãs, nem pediu, irmã, a senhora é uma mulher honrada. Você estende as mãos para ela. Vamos fazer melhor? Vamos falar esse versículo de número 30. Diga assim: enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. De mãos estendidas, diga para ela: irmã Alessandra, nós te amamos. A senhora é uma bênção. Ó, o coraçãozinho para ela. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e continue cuidando da senhora em tudo. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Deus abençoe a vida do nosso cantor. Eu acho que o senhor ficou ainda com mais graça cantando os hinos do Nordeste. Deus abençoe, viu? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Lucas, capítulo de número 5. A partir do verso 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondendo disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. O que foi que Jesus disse a Simão? Isso, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você diz amém por esta palavra? Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. Você acredita que uma palavra de Deus tem o poder de mudar tudo? Você acredita que a palavra de Deus quebra o jugo, despedaça a maldição? Então ore nesta noite para que o Senhor fale contigo. Você veio a este culto disposta a adorar a Ele? Você veio a esse culto hoje e trouxe alguma coisa para ofertar ao Senhor? Então faça uma oração comigo, com a mão no seu coração, feche os seus olhos e peça para que Deus fale com você. Pai de bondade e de misericórdia, nós te rendemos graça por Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, eficaz, mas cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes. Senhor, nós não temos nada se do céu não nos for dado. Fala conosco esta noite, a nossa alma viverá. Fale conosco para que viva, que tudo aquilo que é contrário, que tudo aquilo que foi projetado para tirar a atenção do teu povo, para roubar a atenção do teu povo, seja repreendido neste momento pela autoridade da tua palavra. Que toda distração seja repreendida pelo poder do teu nome. Nos dá a tua palavra, Senhor. É isso que nós te oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Querida igreja, o texto que lemos nesta noite vai fazer menção a um dos primeiros acontecimentos do ministério de Jesus. O capítulo 5 de Lucas registra aquilo que chamamos de momento de escolha dos primeiros discípulos. Neste capítulo, Jesus vai selecionar alguns que terão a oportunidade de servi-lo de forma mais participativa no desenvolvimento do seu ministério. Se é um capítulo de seleção, se é um momento de escolha, implica dizer que nem todos serão escolhidos, mas a alguns foi dado o privilégio de ser participante do ministério de Jesus de forma direta. É acerca disso que este capítulo 5 vai tratar. Escolha
seleção, separação para algo maior, para algo especial, preparado pelo próprio Deus. Mas a caráter de introdução, perceba que a proposta de Lucas, ao falar de Jesus, é diferente da proposta dos demais evangelistas. A visão que Lucas tem do Cristo é uma visão humanista, é uma visão simples e completamente natural. Enquanto João, ao falar desse mesmo Cristo, vai evidenciar sua divindade, Lucas, ao falar do mesmo Cristo, vai evidenciar a sua humanidade. Lucas escreve para falar da humanidade de Jesus, como ele foi exemplo em serviço, em boas obras, em empatia. Na visão do evangelista, Cristo era rei, sim, mas não um rei boçal, que ostentava o seu trono, que ostentava suas posses. Na visão de Lucas, Jesus é um rei, mas diferente de tudo aquilo que se ouviu falar acerca de porque diferente daqueles que atuavam dentro dos palácios, Jesus era o rei do povo, o rei que estabelecia o seu trono nas ruas e fazia da necessidade do próximo o legado do seu ministério. Ele é rei, sim, mas é um rei que está em contato com o povo. É um rei que atende a demanda do povo. É o Jesus humano que caminha entre os seus, pregando e anunciando o reino de Deus. Mas perceba que coisa interessante. Quando Lucas vai falar acerca de Jesus, ele elitiza o anúncio, mas simplifica a chegada. Lucas dá importância ao anúncio, mas dá desprezo à chegada. Ele dá grandeza ao anúncio do nascimento de Jesus, mas dá simplicidade à sua chegada. Ele dá grandeza ao anúncio e diz: quem foi comunicar o anúncio do nascimento do Senhor não foi qualquer mas o próprio anjo Gabriel, que desceu em um vilarejo pequeno chamado Nazaré e foi visitar uma jovem que estava desposada e a saudou com as palavras dessa saudação. Olha o que está acontecendo aqui. Lucas está dizendo que Gabriel, um anjo importante, um anjo poderoso, um anjo grande, desceu dos altos céus e foi visitar uma jovem em um vilarejo pequeno da Galileia chamado Nazaré. O que Lucas está dizendo é que alguém grande foi visitar um lugar pequeno. Nazaré era desprezada, Nazaré era rejeitada, não havia prestígio para Nazaré, não havia reconhecimento para ela, porque além de ser muito pequena, ela era muito pobre. Mas olha o que o texto está dizendo: alguém importante, alguém grande está adentrando em um vilarejo pequeno e pobre para fazer promessa para alguém. Alguém importante está adentrando em um vilarejo desprezado para liberar palavras de prosperidade e de bênção para alguém. Eu não sei qual é a estrutura da tua casa, eu não sei qual é o tamanho do bairro aonde você mora, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu ainda visito lugar pequeno, eu ainda visito lugar desprezado, eu ainda vou aonde ninguém quer ir, eu ainda entro aonde ninguém quer entrar, eu ainda faço promessa àquele que ninguém quer fazer. Oh, minha irmã, alegre a sua alma nesta noite, porque a casa pode até ser pequena, a cidade pode até ser pequena, mas aquele que vai visitar a casa e a cidade esta noite é alguém grande, é alguém que tem palavras de boas novas. Tem alguém que recebe esta palavra? Olha isso.
E o anjo a saudou dizendo: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito também será o fruto do teu ventre. Eis que conceberás, terás um varão, lhe porás o nome de Jesus, mas nem vai adiantar, porque o chamarão de Filho do Deus Altíssimo. O próprio Lucas, ao escrever, diz que Maria, ao receber as palavras dessa saudação, ficou considerando que saudação era aquela, que menino era aquele. Maria sabia que ela era pequena, que ela era frágil, que a sua casa era menor, mas aquilo que estava sendo liberado para dentro da casa dela era coisa grande, era coisa extraordinária. Teve alguém que entendeu a palavra ali atrás? Eu vou liberar para você receber também. A tua casa pode até ser pequena, a tua estrutura pode até ser frágil, mas aquilo que está sendo liberado para a tua casa esta noite é coisa grande, é coisa maravilhosa. Oh, minha irmã, você já me conhece e você vai me ajudar a pregar esta noite. Você tem comunhão com esta pessoa que está do seu lado? Se tiver comunhão, agarra na mão dele, agarra na mão dela, segura na mão dela, prepara a voz para liberar esta palavra e fala para esse crente que está do teu lado. Dá uma balançadinha nele, que eu acho que ele está dormindo, está meio desanimado, mas o culto é de festa, o culto é de alegria. Foi 3 dias de congresso, você escapou, você sobreviveu. Teve gente que quis chegar, mas não chegou. Mas olha o que a bondade de Deus fez com você, te trouxe até aqui. Então aperta a mão dele, aperta a mão dela, até lhe dar glória e saber que tem um crente vivo, animado e pentecostal do lado dele. Aperta a mão dele, até ele entender que tu é homem, que tu é mulher de Deus. E fala para ele: meu irmão, a casa pode ser pequena. Fala para ele, mas o que está sendo liberado, fala para ela, é coisa grande. É coisa grande, te prepara, porque o Senhor vai te surpreender. Te prepara, porque haverá novidade naquele lugar, haverá novidade naquele vilarejo, haverá novidade naquela aldeia. O poder de Deus está adentrando pela porta da frente para liberar coisa grande para você, para liberar coisa grande para tua casa, para liberar coisa grande para tua família. A casa é pequena, mas o que está sendo liberado para ela é coisa grande. Olha isso. Lucas dá grandeza ao anúncio, importância ao anúncio, mas ele dá simplicidade à chegada. O anúncio foi tão importante, o anúncio foi tão grande, o anúncio foi tão honroso. Olha isso, um anjo dentro da casa para comunicar umas mensagens de boas novas. Até Maria ficou assustada com a proporção do anúncio e ficou considerando que saudação era aquela. Mas o próprio Lucas, que anuncia o anúncio do nascimento de Jesus, vai falar da chegada também. E ele diz que, tendo se cumprido os dias de sua gestação, ela desceu para Belém. Olha isso. E quando chegou lá, todas as estalagens estavam fechadas. Não tinha uma porta aberta para o receber. Todas estavam fechadas, a ponto do Salvador ter que nascer em uma estrebaria e ser colocado em uma manjedoura. Olha isso. Quem contemplou o anúncio nem associa que este é o nascimento do anunciado. O anúncio foi tão grande, o anúncio foi tão importante, mas a chegada foi tão
pobre, a chegada foi tão precária. Ora, me diga, quem já viu um rei nascer e não ter berço de ouro para recepcioná-lo? Quem já viu um rei nascer e não ser anunciado pelo toque das trombetas? Quem já viu um rei nascer em um estado de pobreza, em um estado precário como esse? Para complicar ainda mais o desenvolvimento inicial de Jesus, ele nasce em Belém de forma precária e sobe para crescer na Galileia, nas regiões de Nazaré e de Cafarnaum. Nazaré era tão desprezada que quando Filipe encontrou Natanael, Filipe disse: Natanael, te alegra porque a gente já achou Cristo. E vocês acharam ele aonde, Filipe? A gente achou ele lá em Nazaré. Fala sério, Filipe, tu já visse vir coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem nada bom, Nazaré não tem nada que preste. Quando Nicodemos foi preso pelos fariseus para interrogar, porque ele seguia e visitava Jesus nas escondidas, os fariseus censuraram Nicodemos dizendo: analisa, lê a escritura e verás que de Nazaré nenhum profeta subiu. Nazaré era desprezada, Nazaré era pequena, mas dentro dela estava se levantando um que por onde passava, se tivesse um morto ele ressuscitava, se tivesse um doente ele curava, se tivesse um cego, o cego enxergava, se tivesse um mudo, mudo falava. Porque o lugar é pequeno, mas quem foi que disse que a graça de Deus precisa de lugar grande para habitar? Quem foi que disse que a graça de Deus pede contra-cheque, ficha corrida, pede currículo? Quem foi que disse que a graça de Deus pede CEP, pede endereço? A graça não precisa de nenhuma dessas coisas, porque a graça é aquela que levanta do monturo o necessitado e o faz assentar em lugares de príncipe. A graça é aquela que honra quem mora na cobertura, mas honra quem mora na palafita também, porque não é o que eu tenho que determina o que Deus vai fazer na minha vida, mas é a graça que levanta, que sustenta, que prepara, que respalda. Cadê você que está aqui esta noite e compreende que tudo é a graça? Canta pela graça, prega pela graça, entrega a profecia pela graça, e está no departamento pela graça, está na diretoria pela graça. É tudo graça de Deus. Olha isso. O nascimento foi precário. O desenvolvimento ministerial dele foi simples. Simples que constrangia. Jesus gostava do povão. Jesus gostava de estar no meio dos necessitados, de frequentar lugares que ninguém frequentava. E foi por ser assim que alcançou tanta gente. A Samaria, rejeitada e desprezada, recebeu a visita dele e restaurou a vida de uma mulher que em questão de segundos saiu de uma postura de adultério para uma postura de itinerante, pregadora, missionária da palavra do Senhor. É porque era assim, simples, que visitou a Gadara, que ninguém queria ir, porque todo mundo dizia: lá os demônios dominam, lá tem um homem que tem pouco, tem quase 5.000, mas ninguém queria ir. Mas é por exercer um ministério simples que o texto vai dizer que ele entra no barco, atravessa para o outro lado e vai aonde ninguém quer ir. Alguém disse assim lá no tanque de Betesda: ninguém vai, porque tem muito coxo, tem muito doente. Jesus disse: já que ninguém quer ir, é lá mesmo que eu vou. E chegando lá encontrou um homem que há 38 anos padecia, há
38 anos carregava uma cama. Jesus olhou para ele e disse: você quer ser curado? Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me jogue quando a água é agitada. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se você quer ser curado. Ele disse: eu quero. Pois seja, levante, coloque a sua cama nas costas e ande. Porque ele ia aonde ninguém queria ir. Ele entrava aonde ninguém queria entrar. E graças a Deus que até hoje é assim. Eu sei que prego para pessoas que tem gente que diz: lá ninguém entra, lá ninguém vai. A história do filho dela ninguém muda. Para o marido dela não tem jeito. Mas sabe de uma coisa? Eu saí lá de Recife com mensagem de boas novas para você que está aqui esta noite. Se você crê na palavra e se você recebe esta palavra, coloca a tua mão direita em cima para receber. Aproveita que não paga nada e é de graça. Deixa a mão em cima, porque assim te diz o Senhor: eu estou indo aonde alguém não quer ir. Eu estou indo falar como alguém que ninguém quer falar. Alguém disse: pau que nasce torto não se direita. Mas Jesus é carpinteiro e ele está dizendo: eu vou ter um encontro com alguém, eu vou endireitar alguém. Te prepara, porque alguém vai te acompanhar na jornada para a igreja. Alguém vai te acompanhar na marchada dessa terra, porque o Senhor está indo aonde alguém não quer ir, está entrando aonde ninguém quer entrar, está falando com quem ninguém quer falar. Por favor, irmã, eu sou assim, agitada mesmo, pernambucana é desse jeito. Pega essa tua mão santa, coloca no ombro dessa tua irmã, balança ela e fala para ela: te prepara, porque Jesus está indo lá. Te prepara, porque Jesus está entrando lá. Haverá novidade no teu arraial, haverá novidade na tua casa. Tem alguém que recebe essa palavra? Olha isso. O desenvolvimento dele é simples. É simples, mas é eficaz. É simples, mas é poderoso. É simples, mas é produtivo. Quem vê ele se desenvolvendo de forma simples, andando com pobre, andando com pescadores, andando com aqueles que é a nata, os fariseus, a elite, os engomadinhos, não respeitava. Jesus anda que esse povo aí começaram a limitar o ministério dele, as pessoas que ele andava, e disseram: não passa disso, não expande disso, não aumenta mais que isso, só com quem ele anda. Olha como ele veste, olha os lugares que frequenta. Alguém tentou limitar o ministério dele porque ele se desenvolveu de forma simples, mas o mesmo Lucas, que fala que o anúncio foi grande, que a chegada foi pobre, que o desenvolvimento foi simples, ele vai falar também do final do ministério de Jesus. E ele vai dizer: começou até simples, começou até pequeno, começou até na pobreza, mas esse ministério terminou em glória. Ele vai dizer, depois que o Senhor ressuscitou em corpo glorificado, estava todo mundo reunido, ele começou a ser elevado aos céus. Alguém pensou que não ia passar da terra, mas Lucas está escrevendo e está dizendo: passou da terra. Alguém pensou que não ia subir mais do que isso, Lucas escreve e diz: foi subindo até alturas das nuvens, até ser coberto pelas nuvens e ser aceito pelo Pai no céu de glória. Ei, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O teu começo pode até ter sido pequeno, o teu começo pode até ter sido pobre, mas o teu final será maior que o teu começo. O teu final será maior que o teu começo. O teu final será maior que o teu começo. Receba
aceitar isso como palavra de Deus. Alguém está pensando que vai parar nisso. Alguém está pensando que vai se resumir a isso. Mas olha o que Deus fez. Me trouxe de longe para falar para você. O teu final será maior que o teu começo. O teu final será maior que o teu começo. Tem honra de Deus reservada para você. Tem alguém que recebe esta palavra? Oh glória, olha isso. Então a visão de Lucas acerca do Cristo é exatamente essa, de um ministério que começou de forma simples, de forma pobre, de forma pequena, mas terminou em ascensão, terminou em glória, terminou em triunfo. Mas olha isso, o texto que lemos, capítulo de número 5, vai dizer que, apertando a multidão, Jesus estava no lago de Genezaré, e a multidão estava o apertando para ouvir a palavra de Deus. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. A multidão o apertava para quê? A multidão o apertava para quê? Este versículo nos traz duas verdades. A primeira verdade é que existia uma multidão reunida naquele lugar. E a segunda verdade é que aquela multidão estava ali unicamente pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que você sabe que uma multidão reserva muitas motivações. Se eu passasse este microfone pela nave do templo e desse aos irmãos a oportunidade de dizer o que foi que o trouxe a este culto, a motivação de um ia ser diferente da motivação do outro. A demanda de um ia ser diferente da demanda do outro. Mas Lucas vai escrever e vai trazer essa informação maravilhosa e dizer, embora existisse uma multidão, todos estavam ali, movidos unicamente pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Eles abriram mão dos seus problemas para ouvir a palavra de Deus. Esqueceram as suas demandas e dedicaram o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Este é o tipo de informação que alegra o coração da pregadora, alegra o coração do pastor, porque o desejo da multidão não é outro que não seja ouvir a palavra de Deus. Eu tenho convicção de que você não saiu da sua casa, da sua cidade esta noite para vir aqui apenas para me ver, apenas para ver o cantor Messias, apenas para ver as irmãs entrar com bandeira ou cantar os hinos da UFADPEM. Eu tenho certeza que você só saiu da sua casa esta noite porque o seu coração deseja ouvir a palavra de Deus. Só quem veio ouvir a palavra de Deus, levanta a mão e faz um sinal assim para mim, só para eu ver se eu estou pregando na igreja certa. Eu estou. Essa informação que Lucas dá é importante, porque na maioria das vezes as pessoas se reuniam para estar com Jesus por causa do que ele dava, por causa do que ele fazia. E isso a Bíblia vai nos deixar claro no capítulo 6 do Evangelho escrito por João, quando o texto vai dizer que Jesus, querendo ficar longe da multidão, porque a multidão cansa, a multidão fadiga, a multidão puxa, a multidão suga. Jesus se cansou da multidão e foi para o deserto.
Alguém viu, denunciou, porque tu sabe crente como é. É só ele saber onde Jesus está, que ele faz grupinho de WhatsApp, convida o povo, chama todo mundo. Acharam Jesus onde estava, mas naquele dia, minha irmã, Jesus não acordou muito bem-humorado, não. Alguém o saudou dizendo: Senhor, quando foi que chegaste aqui? A gente nem viu o Senhor passando. Jesus disse assim: para começar, duas coisas. Vocês não vieram aqui por causa de mim. Vieram aqui por causa de sinal, por causa de milagre e porque no último encontro eu fiz multiplicação de pão. Segundo, se veio atrás de milagre, de bênção de pão, pode voltar, porque hoje só tem palavra. Aí o texto vai dizer que Pedro viu isso e disse assim: rapaz, prumo e nível. Hoje o mestre acordou um pouquinho estressado com uma multidão. Jesus continuou pregando e disse assim: a vontade de Deus é que vocês recebam e creiam na palavra que ele enviou. Aí alguém ouviu isso e disse assim: é porque crer na palavra, do jeito da palavra, é muito difícil, não gosto não. Eu gosto de crer do meu jeito. Eu gosto de crer assim, na minha interpretação, eu leio, aí eu entendo. Aí Jesus diz assim: mas não vai dar certo não, porque é como diz a palavra. Aí o texto vai dizer que ele disse: então não dá para mim não. Aí começaram a ir embora. Aí você pensa que Jesus mudou a mensagem, mudou o discurso. Aí foi que ele botou farinha no caldo para ficar um pirão e o negócio ficou mais grosso. Ele continuou pregando e disse: não adianta vocês virem para cá, rasgar roupa, se lançar no chão. Antes de rasgar as vossas roupas, rasguem o vosso coração. Antes de se fazerem teatro, adorem de verdade. Aí foi mais um bocado embora. Aí Pedro catucou João e disse assim: duro é esse discurso. Jesus ouviu do cantinho, virou para ele e disse: vocês querem ir embora também? Aproveite que a porta ainda está aberta. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Olha isso, ele não diz para onde, porque onde é lugar. Pedro diz para quem? Quem é pessoa? O que Pedro estava dizendo é: não adianta a gente ir para qualquer lugar se o Senhor não vai estar lá. Senhor, para quem iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Então olha isso, a multidão se reunia por causa dos milagres, por causa dos sinais. Mas diferente de todos os outros encontros, Lucas vai dizer que eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem sido perseguida, desprezada, escarnecida. Um certo filósofo teólogo disse que nunca tivemos tanto acesso a conteúdo bíblico e teológico, mas nunca tivemos em todas as gerações da história um povo tão ruim de Bíblia, tão débil em entendimento como nos nossos dias. A gente vê igrejas iludindo centenas de fiéis com heresias, vendendo a fé, vendendo a bênção, vendendo até lote no céu. A Bíblia está sendo desprezada por muitos, está sendo rejeitada por outros. Nunca se viu na história da humanidade tanto desprezo para com as palavras. O povo não tem mais pudor, não tem mais respeito. Vão para a rede social rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia. Alguns até fazem as suas necessidades fisiológicas em cima da Bíblia para desprezá-la. O sistema rejeita a Bíblia e não é de hoje. Jesus era o homem da palavra. Ele pregava a palavra, libertava através
através da palavra. Ora, não me diga se não foi por causa da palavra que pregava, que o perseguiram, que o crucificaram. Ele morreu para cumprir o que dizia a palavra. Mataram Jesus e pensaram: a gente vai acabar agora com essa pregação, vai acabar agora com esse reino de Deus. Crucificaram Cristo, ele morreu, ressuscitou, revestiu a igreja e subiu. Alguém pensou que a mensagem do evangelho não ia ser mais pregada porque mataram o cabeça. Mas quando Jesus morre, tem discípulo preparado para pregar a palavra também, porque ninguém prende a palavra, ninguém crucifica a palavra, ninguém aprisiona a palavra. Quando Jesus morreu, o primeiro que se levantou pregando a palavra foi Tiago, e Tiago pregava a palavra com verdade, com ousadia. Herodes não gostou, passou a espada no pescoço de Tiago e disse: quero ver quem é que vai pregar essa palavra agora. Tiago morreu, mas o Espírito Santo levantou a Pedro, e Pedro tem uma mensagem ainda mais impactante, porque quando diziam que os seguidores de Jesus não era coisa nenhuma, Pedro escrevia e pregava: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, povo adquirido, foram comprados por um alto preço. Pegaram Pedro, prenderam ele e disseram: se tu continuar pregando esta palavra, a gente vai te crucificar igual crucificou teu Salvador. Pedro disse: eu lá sou digno de uma honra dessa. Se é para crucificar, crucifica, porque pregar a palavra eu vou, mas crucifica de cabeça para baixo. Ele morreu, mas não deixou de pregar a palavra. Quando Pedro foi morto, sabe quem foi levantado? João. Mas quem não sabia que João tinha uma palavra liberada sobre a vida dele, de que ele não morreria de incidente, mas morreria de velhice, viveria a sua vida até o dia da sua morte sem martírio. Pegaram João e disseram: João é muito amoroso, ele escreve para o povo dizendo filhinhos, ele escreve para o povo dizendo amados, ele alerta o povo dizendo: é já a última hora. Prenderam João porque ele pregava esta palavra. Olha o que o texto vai dizer: jogaram João na ilha de Patmos e disseram: quero ver tu pregar agora, eu quero ver tu pregar aqui, não dou 3 dias e tu vai morrer. Jogaram João na ilha de Patmos, e olha isso, passou um dia, João não falou nada, passou 2 dias, João está calado, passou 3 dias, nenhuma mensagem. No 4º dia alguém pensou que ele tinha morrido, no 5º dia alguém pensou que tinha parado a mensagem e a pregação do evangelho. Mas quando menos esperou, chegou uma carta lá em Jerusalém. Adivinha de quem era? Era a carta de João, que escreveu dizendo: irmãos, sou eu, João, vosso irmão, companheiro na aflição, na paciência e no reino de Jesus Cristo. Tu estava onde, João? Eu estava na ilha de Patmos. Por quê, João? Por causa da palavra do Senhor. Me jogaram lá pensando que eu ia morrer, mas sabe o que foi que eu vi? Eu vi o Senhor no seu dia. Ele estava glorioso, vestido com um vestido branco, tinha um cinto de ouro no seu peito, o seu cabelo era branco como a neve, olhos como chama de fogo, o pé como latão reluzente. Ele puxou da sua boca uma espada, ele segurou nas mãos as 7 estrelas. Eu, quando vi, não dei conta, caí como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: João, levante, João, você não está me conhecendo não? Deixa eu me apresentar. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele, João, que estava vivo, fui morto, mas olha para mim, eis que estou vivo para todos sempre, amém. Escreve aquilo que eu vou te falar. Olha isso, pensaram que ia prender João, mas dentro da ilha de Patmos, além de ter palavra, teve carta, além de ter carta, teve livro. Sabe por quê? Porque ninguém aprisiona a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, só você que trouxe a sua Bíblia, só você que trouxe a sua Bíblia. Coloca a tua Bíblia em cima, levanta ela, sabe por quê? Porque tem leis sendo trabalhadas para anular a legitimidade da Bíblia. Os famosos estão indo à rede social dizendo que esta Bíblia precisa ser atualizada. Alguém está tentando desfazer da palavra, mas sabe de uma coisa? Enquanto tiver uma igreja de Bíblia
Bíblia. Eu amo a Bíblia. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha isso. Quando Jeremias estava fraco, pensando em desistir do ministério, ele disse: a tua palavra é como fogo que queima os meus ossos, que aquece o meu coração. Enquanto estivermos abalizados na palavra, ninguém nos deterá, ninguém nos parará. Você concorda com isto? Enquanto estivermos na palavra, as portas do inferno não prevalecerão. Eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Olha isso. Mas enquanto todo mundo queria estar ali por causa da palavra, o texto vai dizer que Pedro não via a hora de sair daquele lugar. Porque enquanto aquele lugar era agradável para uns por causa da palavra, para Pedro representava o ambiente de maior frustração da sua vida. E o texto diz: porque havendo trabalhado toda a noite, nada apanharam. Mas é exatamente quando ele estava se projetando para sair daquele lugar do lago de Genezaré, que o texto vai dizer que Jesus chegou e pediu o barco de Pedro emprestado para ensinar a multidão. Jesus nos ensina algo de valor. Se é palavra que a multidão quer, não existe outra coisa a ser ofertada que não seja a palavra. Se é palavra que a multidão quer, é palavra que tem que ser dada. Não desabafo, não opinião, não comentários vazios, mas a palavra de Deus. Sabe o que é que a minha geração precisa? De palavra de Deus. Não precisamos de inovações gospel. Precisamos de palavra de Deus. A gente não precisa de parede preta, de jogo de luz para atrair, não. A gente precisa de palavra de Deus. Jesus ensina, se é palavra que o povo quer, é palavra que eles vão ter que receber. Pedro, me empresta o teu barco para pregar. Pedro, que já estava saindo, agora teve que ficar. Você já percebeu, irmão, que às vezes Deus faz questão de nos segurar em alguns lugares que representam vergonha, que representam tristeza, que nos remete a um trauma, uma dor. E eu sei que prego para alguém que já fez plano de ir, que disse não fico mais, é só até esse ano, é só até essa festividade, depois disso vou embora. Mas todas as vezes que você se programou para ir, o Senhor chegou e impediu a tua partida. E talvez você não entendeu e pensou: Deus quer me provar, Deus quer me censurar, Deus quer me humilhar. Não, se o Senhor faz questão de te segurar nos lugares de vergonha, de te segurar em lugares que representam dor, é porque Ele está preparando um momento de honra para você. Você não deixará o lugar da tua vergonha até que seja honrado e honrada por Deus. Tem alguém que recebe esta palavra aqui? Simão, me empresta o teu barco para pregar. Pedro emprestou. E afastando ele da margem, Jesus sentou e ensinava a multidão. Eu não sei quantas horas aquele sermão durou. Eu não sei por quanto tempo Jesus pregou. Mas quando ele terminou de pregar, o texto diz que ele olhou para Simão e disse assim: Simão, faze-te ao mar alto e lança as vossas redes
para pescar. O Pedro, que estava calado o culto todinho, amargurado, triste, pela primeira vez abriu a boca e disse: Senhor, tem uma coisa aí que o Senhor não sabe. É porque isso que o Senhor me pediu para fazer agora, eu já fiz a noite inteira e não tive resultado. Isso que o Senhor me pediu para fazer agora, eu não fiz nenhuma, nem duas vezes, mas fiz a noite inteira e não consegui nada. Mas olha o que Pedro vai dizer: mas, por que mandas? Ou, segundo a tua palavra, lançarei a rede. O que Pedro está dizendo é: eu faço, mas a responsabilidade do resultado não é minha. A responsabilidade do resultado virá pela tua palavra. Pela minha vontade não jogo, pela minha vontade não vou, mas segundo a tua palavra lançarei a rede. Escute isso, é impossível alguém ter contato com esta palavra e sair ileso dela. É impossível. É por isso que a palavra é como uma semente, que é lançada em todo tipo de terra. Ela pode até não vingar por causa da dureza, mas ela nunca deixará de germinar. Nunca deixará de oferecer à terra seca uma oportunidade de broto, uma oportunidade de renovo. Ninguém que tem contato com esta palavra sairá ileso dela. A palavra gera resultado. A palavra desperta fé, o desejo de crer, a certeza de acreditar e a convicção de que tudo será diferente. Perceba a ordem que as coisas acontecem aqui. Jesus não ordena o milagre primeiro e prega a palavra depois. Não, Jesus prega primeiro, ordena o milagre depois. Prega primeiro, muda a história depois. Por quê? Porque quem não tem disposição de ouvir a palavra, não tem dignidade de viver o milagre. É por isso que a palavra vem primeiro, o milagre vem depois. Paulo disse que a fé não vem do que eu vejo, a fé não vem do que eu tenho, a fé não vem do que eu posso, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra primeiro, o milagre depois. Ninguém que tem contato com uma palavra sairá ileso dela. Escute isso. Me lembro de um testemunho. Eu estava lá na minha cidade, estava indo para a igreja. Era um culto de domingo à noite. Da minha casa até a igreja era um percurso de 20 a 30 minutos de caminhada. E naquele dia eu saí correndo, saí atrasada. Eu lembro de ter passado por uma rua. E quando eu passei, tinha um homem que estava de braços cruzados na porta da sua casa, olhando para a rua. Quando eu passei por aquele homem, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: volte lá, entregue uma palavra para ele. Eu disse: Senhor, eu estou atrasada, essa rua é esquisita, estou sozinha, eu não sei quem é este homem, é melhor eu ir embora. Mas pela segunda vez, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: eu já falei para você, volte lá, entregue uma palavra para aquele homem. Eu abri a minha Bíblia, e dentro da minha Bíblia tinha uma literatura, que é aqueles cartãozinhos de evangelismo. E eu peguei aquela literatura, voltei onde estava aquele homem e disse assim: moço, eu estava passando para ir para a igreja, mas o meu Deus mandou eu voltar aqui e entregar uma palavra para o Senhor. O Senhor aceita uma palavra da parte de Deus? Ele olhou para mim, nem disse que sim, nem disse que não, de braços cruzados, meneou a cabeça com um olhar de desprezo e fez assim. Eu disse: pois bem, aqui é a literatura, eu quero lhe entregar e eu quero lhe dizer somente uma coisa.
Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Irmão, eu só falei isso. Eu não preguei nada, eu não abri texto, eu não dei versículo. Isto é o tipo de evangelização mais amadora. A primeira coisa que dizem para a gente: não sabe pregar? Entrega a literatura, diz que Jesus ama, tem um plano na vida. A mensagem é simples, mas é mensagem de Deus. E se for mensagem de Deus, produzirá alguma coisa na vida de alguém. Eu peguei a literatura e disse: moço, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Boa noite, Deus te abençoe. Virei as costas para ir embora. Quando eu estava indo, ele disse assim: irmã, a senhora tem 1 minuto? Eu disse: tenho, pode falar. Ele entrou dentro da casa dele. Ele saiu com um revólver em punho. E ele disse assim: irmã, eu estava decidido. O meu amigo ligou para mim. Ele disse assim: a tua mulher está aqui e ela está te traindo. Se tu vier logo, tu pega eles no ato e tu resolve a tua vida, a vida dele e a vida dela. Ele disse assim: eu estava decidido, vou lá. Ele abriu o negocinho lá da arma e tinha os cartuchos da bala, tudo carregadinho. Ele disse assim: eu vou lá, vou matar ele, vou matar ela e depois eu vou me matar. Ele disse isso para mim, eu já estava decidido a fazer isso. Mas sabe de uma coisa, irmã? A minha mãe é do círculo de oração. E eu sei que a minha mãe ora por mim. A minha alma está tão angustiada que eu fiquei aqui na frente da minha casa sem saber o que fazer. E eu olhei para o céu e disse assim: Deus, se tu és o Deus da minha mãe, e se tu me deres uma palavra, eu mudo de ideia e desisto do que estou querendo fazer. Aí a senhora voltou, disse que ele me amava e que ainda tinha um plano na minha vida. Olha, irmã, eu não quero matar mais ninguém. A senhora quer levar essa arma com a senhora? Porque eu vou me arrumar, vou tomar um banho e vou para a igreja. Sabe por quê? Porque esta palavra tem poder. Esta palavra despedaça o jugo, quebra a corrente, quebra a algema. A palavra está mudando o destino e o futuro de alguém. Tem algum irmão que recebe esta palavra? Então declare comigo: a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Foi por isso que Pedro disse: Senhor, pela minha vontade não, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha isso. Eles entraram. E o texto vai dizer que quando jogaram a rede, o que Pedro não conseguiu em uma noite inteira, na primeira vez que lançaram a rede, a palavra já tinha mudado a realidade, já tinha mudado o resultado, já tinha mudado o ambiente, já tinha mudado as circunstâncias. Você acredita que a palavra de Deus está mudando o curso da história de alguém? Não haverá vergonha mais para dentro da tua casa, não haverá vergonha para dentro da tua família, porque a palavra está modificando. Tu crê, irmã, que até o que ia dar errado vai dar certo pelo poder da palavra? Até quem tentou atrapalhar vai abençoar, porque a palavra está modificando o cenário da vida de alguém. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. O texto vai dizer que lançaram a rede. E quando puxaram, tinha tanto do peixe, mas tanto do peixe, que a rede começou a se partir. Esta rede não está partindo porque é fraca. Essa rede não estava partindo porque estava podre. Se tu não pega isso, irmão, tu não pega mais nada. Essa rede estava partindo porque a provisão
foi maior do que eles estavam esperando. Eu vou de novo para os 50% que não recebeu, receber. A rede estava partindo porque a provisão foi maior do que eles estavam esperando, maior do que eles calcularam, maior do que eles planejaram. Você crê que o teu Deus vai te surpreender nesta terra? Alguém está pensando que vai ser de uma forma, mas o Senhor te diz, vai ser melhor do que você está pensando. Vai ser maior do que você está esperando. Tinha tanto do peixe que a rede começou a partir. Olha isso. Eles fizeram sinal para os seus companheiros para que os fossem ajudar. Aí o texto vai dizer que foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase que os dois iam a pique. Olha isso, irmão. A pescaria de um abasteceu o barco de dois. A pescaria de um abençoou a vida de dois. E abençoou com bonança. E abençoou com fartura. E abençoou com aquilo além das expectativas de alguém. Você crê em palavra liberada? Porque aquilo que Deus vai te dar vai ser tão grande que vai dar para você, vai dar para o teu vizinho, vai dar para a tua amiga de banco. Vai ter gente que vai ser beneficiado pela bondade de Deus na tua vida. Encheram ambos os barcos. E quando eles saíram, olha o que está acontecendo aqui. Você lembra que Pedro entrou sozinho? Entrou sozinho, mas está saindo acompanhado. Entrou vazio, mas está saindo cheio. E ainda foi bênção sobre a vida de alguém. Pedro entendeu que muitos de nós precisamos entender também. Que a bênção do Senhor é tão grande que não serve só para minha casa, mas abençoa a minha casa e abençoa a casa da minha irmã também. Porque o propósito de Deus não é egoísta. Escute isso. Deus não vai te abençoar se Ele vê que você não vai ser fonte de bênção para alguém. Deus não retém a bênção somente para uma pessoa. Foi por isso que quando Ele chamou Abraão, Ele disse: Abraão, a bênção que eu tenho para a tua família é tão grande que não vai ficar só nela, mas vai abençoar todas as famílias da terra. A bênção que Deus libera sobre você vai abençoar a tua irmã, vai abençoar o teu irmão, vai abençoar a tua igreja, vai abençoar a tua vizinhança. É por isto que a palavra liberada esta noite é: seja uma bênção. Quando ele sai, o barco de Pedro está cheio, o barco dos seus companheiros está cheio. Quando Pedro chega em terra, o texto vai dizer que ele se lança aos pés do Senhor. Ele diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus diz assim: Pedro, não temas, não tenha medo. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Olha o que está acontecendo aqui, é algo extraordinário. Você lembra que no começo desse texto, Pedro está triste porque não pegou nada. Pedro está triste porque o barco está vazio, porque a pesca foi fracassada. Mas olha o que o texto vai dizer: ele entrou de novo, pescou de novo, e agora o resultado foi totalmente diferente da primeira vez. Mas quando ele chega na margem, ele nem leva peixe, nem leva rede, nem leva barco. Ele deixa tudo lá para seguir um convite ainda mais maravilhoso.
que é seguir a Jesus. Porque o que é uma pesca maravilhosa diante do convite do maravilhoso? Porque o profeta disse que o nome dele é maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Eu queria encerrar esta oportunidade, mas não posso fazer isso antes de fazer o convite mais maravilhoso que alguém poderia receber em uma noite como esta. Eu quero convidar você que ainda não confessa Jesus como Salvador, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém em nosso meio? Levanta a mão para a igreja te conhecer. Levanta a mão para eu saber onde você está. Você que ainda não confessa Jesus como Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém esta noite? Tem alguém que ainda não confessa Jesus como Salvador, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Não tem ninguém? Então que benção, o culto foi para crente. Que Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aqui o meu muito obrigada, presidente Médici. Estou levando vocês lá para o Nordeste dentro do coração. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome... Vocês vão orar por mim, irmã? Não botei fé não. Botei não. Eu vou de novo para me livrar dessa vergonha. Vocês vão orar por mim, irmã? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tome vosso assento. Dentro de pouquinhos minutos nós estaremos terminando o nosso culto de gratidão ao Senhor.